Oh, desculpa. Muito obrigado, pessoal. Eu tava quase esquecendo de colocar o botão para gravar aqui, mas é isso aí. Então, olha, Cascade Style Sheet, que é o CSS, tá? Bom, vou ter que me apresentar de novo, porque eu já comecei a aula. Eu não tinha para eu não tinha apertado para gravar, então, bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Já, no caso, tem 2 semanas que a gente não teve por causa dos feriados, né? Feriado de Contágio, feriado nacional. E hoje eu vou falar um pouco sobre CSS, tá? Então, Cascade Style Sheet é folha de estilos em cascata. É basicamente uma formatação que a gente usa para poder moldar, né, os elementos da HTML e deixar a página com a apresentação melhor, tá? Então, aqui muda o visual, o design. Então, é para isso que serve o CSS. Ah, estava escrito aqui, ó. É cascading. Cascading, tá? Vou deixar isso aqui. As explicações estão aqui mesmo no negócio. Uai, mas não tem aprovação, não. É só entrar. É só entrar com o link, não tem aprovação, não. Estranho. Eu não deixo aprovação para as pessoas já irem entrando de uma vez, tá? Bom, aqui tem um pouquinho da história, né? Antigamente as pessoas faziam as edições usando a própria HTML. Ó. Então a gente tinha aqui um header, onde a gente já colocava a cor da fonte, né? Music Dot anos 90, por exemplo. Aí já botava aqui. Só que ficava. Deve ser mesmo. Pede para ela fechar o zoom e tentar entrar de novo, tá? Então, outras tags existiam, né? Então, isso aqui é no caso aqui a gente colocava color, type, aí colocava o nome da fonte, o estilo da fonte e tudo mais, tá? Então, a gente tinha várias outras tags, onde você enchia de coisas aqui para poder colocar. Então, eles criaram o CSS, né? É uma linguagem separada do HTML, só que o objetivo do CSS é cuidar do design da página. Ele é bem mais robusto para esse fim, né? Para poder dar uma mexida na imagem, na apresentação da página. Mas principalmente escrever formatação visual misturado com conteúdo no texto HTML se tornou impraticável, tá? Então, tá aí a justificativa de por que usar CSS, ao invés de a gente fazer a formatação toda direto no HTML, tá? Bom, a sintaxe do CSS é muito simples. Declaração das propriedades e valores separados por um sinal de 2 pontos. E cada propriedade é separada por um sinal de ponto e vírgula, como se fosse uma linguagem de programação mesmo, tá? Então, da seguinte maneira, color, por exemplo, blue, significa que o elemento que eu estou trabalhando aqui, dentro do CSS, ele vai ter a cor azul, tá? Background color, ou seja, a cor do fundo, amarelo, né? Yellow. O elemento, você pode, por exemplo, pegar também o hexadecimal, né? Então, se eu pego uma paleta de cores, um sitezinho online aí, um programinha, e pegar o hexadecimal, ao invés de colocar yellow aqui direto, tá? O elemento que receber essas propriedades será exibido com texto na cor azul e com fundo amarelo. Essas propriedades podem ser declaradas de 3 diferentes maneiras. A primeira delas é usando o atributo style. Eu acho que eu falei isso aí também na última aula, né? O style, a gente usa ele dentro do próprio HTML. A gente coloca aqui p, style, color blue, background color e yellow. A gente faz isso só uma vez.
E tudo que tiver dentro aqui do parágrafo, né, vai ficar com essa formatação aqui, tá? Só que o que acontece? Isso aqui, basicamente, vai ser a mesma coisa disso aqui, né? Então, não é interessante, tá? Então, isso aqui não é recomendado. Então, a gente tem outra maneira de utilizar o CSS, é declarando as propriedades dentro de uma tag style. Então, ó, como a gente está declarando as propriedades visuais de elemento, a gente precisa indicar de alguma maneira qual elemento referimos. Fazemos isso usando o seletor CSS. Basicamente, uma forma de buscar elementos dentro dessa página que receberão as regras visuais que queremos, né? Então, a gente tem aqui, ó, as tags P, altura e sua cor de background. Então, a gente tem char7, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, style P, color blue, background yellow. Todos os P's que tiver aqui dentro da página HTML, ou seja, eu fiz aqui dentro da minha head, né? Sempre eu faço isso aqui dentro da minha head. Tudo que eu tiver de parágrafo aqui na minha página, ele vai ficar. Esse strong aqui também não é interessante usar, tá? Strong aqui, gente, é o negrito. Então, a gente usa dentro do CSS tem um B lá, bold, né? Para poder deixar ele como negrito. Então, essa aqui é uma das formas. A gente coloca as formatações CSS dentro do HTML, dentro da página HTML, tá? Aqui está só explicando melhor, deixa eu ver, dentro da tag style, dica estamos, tá? A estrutura do CSS é o seletor, significa qual que é a propriedade, qual que é a tag do HTML que vai ter essa formatação. A gente tem a propriedade e o valor. Algumas propriedades contêm subpropriedades, que modificam a parte específica daquela propriedade que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem a propriedade, traço, subpropriedade, valor. Nesse exemplo, a gente tem, ambos os casos, a gente trabalha com text, que utiliza a aparência do texto e tudo mais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, text, que é a propriedade, e o align, que é a subpropriedade, que é o alinhamento. A gente tem um text aqui, decoration, por exemplo, onde a gente pode colocar um efeito sublinhado. Então, ó, a gente tem a text align center, text decoration underline, tá? E essa maneira aqui, que é a maneira mais certa de usar, que é o que basicamente todo mundo usa, que é colocar um arquivo separado do CSS, porque aí toda vez que você precisar de mudar alguma coisa no CSS, você não precisa de mexer no arquivo HTML, tá? Então, olha, com arquivo externo, com a extensão CSS, para que seja possível declarar nosso CSS em um arquivo à parte. Precisamos indicar em nosso documento HTML uma ligação entre ele e a folha de estilo, tá? Além de melhor organização, a folha de estilo externo ainda traz mais vantagens de manter o HTML mais limpo e do reaproveitamento da mesma folha de estilo para vários documentos. Então, olha, a gente tem aqui a indicação dentro da tag head, tá? Do documento. Aqui a gente viu, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pessoal, tá conseguindo enxergar ou tá muito pequena a fonte? Dá pra ver, professor. Pra mim tá tranquilo, professor. Ah, beleza. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, o CSS sendo editado aqui dentro da head, tá? A gente usa o style. Só que a gente está fazendo a formatação do CSS aqui dentro. Já aqui no arquivo externo é o seguinte, a gente faz o seguinte, ó. Dentro da head mesmo, a gente faz o seguinte, ó, link rel é igual a style sheet, ou seja, folha de estilos. href estilos.css. A gente põe um link aqui dentro do estilo CSS e lá no estilo CSS a gente vai pegar e jogar essa formatação aqui, ó. P, color blue, background yellow, tá? A gente joga isso lá dentro do arquivo. E aí,
ele vai pegar e vai formatar toda essa página HTML de acordo com o que eu estou querendo, tá? Dentro do CSS, a gente põe conteúdo só de CSS. Então, a gente não se preocupa muito com... A gente não se preocupa com nada em relação ao HTML, não. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, o parágrafo vai ter essas cores. E assim por diante. Vamos falar um pouco das propriedades tipográficas e fontes, tá? Então, a gente pode definir fontes com o uso da propriedade fonte family. A propriedade fonte family pode receber o seu valor com ou sem aspas, dependendo da sua composição. Por exemplo, quando uma fonte tem o nome separado por espaço. Por padrão, os navegadores mais conhecidos enviam texto em um tipo conhecido como serif, né, com serifa. Então a gente tem aqui a fonte Times, Times New Roman, etc. São fontes serifadas. Podemos alterar a família de fontes que queremos utilizar no documento para a família sans serif, no caso sem serifa, que contém, por exemplo, fonte Arial e Helvética. Gente, serifa, tá vendo esse T aqui, ó? Ele tem uma pontinha para baixo aqui, ó. Isso é serifa, tá? Você pega, por exemplo, aqui Arial, eu acho que isso aqui não é Arial não, mas essa fonte aqui, mas elas não têm essas pontinhas. Podemos também declarar que temos utilizar uma família de fontes monospace, como por exemplo fonte Courier. Aí a Comic Sans. Qual que seria, hein? Eu acho que ela é sem serif. Bom, a monospace pode ser tanto com serifa como sem serifa, tá? Então, olha, esse H1 significa que o estilo de header 1 vai ser fonte family serif e o H2 fonte family sans serif. E o parágrafo monospace, tá? É possível e muito comum declararmos o nome de algumas fontes que a gente gosta de verificar se existe um computador, permitindo que tenhamos controle melhor da forma como o nosso texto será exibido. As fontes não têm ornamentos. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui o body, eu boto aqui o fonte family, Helvética, Lucida Grande, sans serif. Ele verifica se tem a Helvética no computador. Se não tiver, ele usa essa aqui, ó, tá? Lucida Grande, tá? Então eu consigo até fazer isso. As outras propriedades que a gente pode usar, por exemplo, que é a fonte style, que define que a fonte pode ser normal, italic e oblique. Oblique eu não sei como é que seria, não. Acho que eu nunca vi, não. Tem bold também, tá? Não tá mostrando aqui, mas tem, que é para colocar em negrito. Já vimos uma série de propriedades com o estilo da fonte. Vamos conhecer algumas maneiras de alterarmos a exposição dos textos. No exemplo a seguir, vamos usar o alinhamento com propriedade teste align. A gente tem aqui. Tá. O exemplo determina que os parágrafos da nossa página têm o texto alinhado para a direita. Também é possível determinar que o elemento tem o seu conteúdo alinhado ao centro ao definirmos o valor center para a propriedade text align. Antigamente, o pessoal colocava o center dentro da tag HTML. Hoje isso já não é feito, tá? Ou então, definir que o texto deve ocupar toda a largura do elemento, aumentando o espaço entre as palavras com valor justify. Por padrão, é alinhado à esquerda com o valor left. Porém, é importante lembrar que as propriedades propagam-se em cascata. Então, a gente tem aqui, ó, parágrafo, line height 3 pixels, tá? Esse px aqui é pixels. Tamanho da altura de cada linha. Letter space, espaço entre as letras, né? E perceba que a gente tem aqui os nossos comentários como se fosse o comentário em linguagem de programação mesmo, Java, C++. É diferente do HTML, tá? Da forma como a gente coloca lá. Word space, tamanho do espaço entre cada palavra. E text indent, tamanho da margem da primeira linha do texto. 30 pixels, por exemplo. É isso aqui, por exemplo, tá?
Imagem de fundo. A gente pode usar o background image, né? Permite que um arquivo de imagem pode ser exibido no fundo. E aí a gente coloca a URL, no caso, o endereço da imagem, tá? Se ele tiver na mesma pasta que o nosso projeto, basta eu colocar o nome e o ponto, a extensão dele, tá? Deve estar na mesma pasta do CSS, mas também podemos colocar o endereço da web. Então aqui, ó, quando a gente coloca o nome do arquivo, ele já entende que ele está dentro da mesma pasta. E quando a gente quer usar um site, a gente coloca o endereço completo, tá? Oh, meu Deus, eu cliquei na imagem. Onde eu parei? Pessoal, até o momento, vocês têm alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza. Bom, agora vamos falar um pouquinho das bordas, tá? Eu vou só passar um pouquinho hoje, bem geralzão mesmo. Depois a gente vai fazer exercícios, tá? Deixa eu ver se tem cores. Beleza. Então a gente termina aqui. E tá. Propriedade do CSS para definir as bordas de elemento. Então a gente tem uma série de opções. Para cada borda de elemento, determinar uma cor, seu estilo de exibição e sua largura. Então, por exemplo, a gente tem aqui border, color, red, style, solid, width, no caso a largura, né, da borda, um px. Solid significa que tanto o contorno como o preenchimento ele vai estar preenchido, tá? Então, olha, a propriedade border tem uma forma resumida para escrever os mesmos estilos que adicionamos acima, mas de uma maneira mais simples. Então, a gente coloca aqui, ao invés da gente fazer border color, border style, a gente coloca border, um px, solid red, aí acabou. E já define a borda desse jeito, tá? Para que o efeito da cor sobre a borda surta efeito, é necessário que a propriedade border style tenha qualquer valor diferente do padrão nome. Podemos também falar quais lados dos elementos queremos usar a borda, usando a subpropriedade que indica lado. Então a gente tem aqui H1, border top, um px, solid red, border height, um px, solid red, border bottom, um px, solid red, border left. Então, olha, isso aqui ele vai colocar uma borda em cima de um pixel vermelho. Todos são. Isso aqui não faz sentido. É a mesma coisa isso aqui, tá? Eu estou só explicando. Que eu posso colocar, por exemplo, posso definir quais bordas um item vai ter, tá? Isso aqui está só comentando sobre os comentários, enfim. Essa é a sintaxe, né? Igualzinha a sintaxe de linguagem de programação. Bom, todas essas propriedades que a gente estudou até agora, ele aceita cor como valor. Então, a primeira e mais simples é usando o color, né? Então, a gente coloca o color, background color, etc. Para a gente poder usar a variação certinha, tá, 16 milhões de cores, RGB, que eu vou falar sobre os RGB, CSS. Aqui a gente consegue usar, usando o padrão RGB, deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, hexadecimal,
né, que eu falei com vocês. Então, por exemplo, a gente tem aqui isso aqui é de um jogo que eu estou desenvolvendo, tá, pessoal? Em 8 bits. Então, olha, quando a gente seleciona uma cor aqui, por exemplo, ó, vou pegar esse rosa aqui. Aí ele tem esse código hexadecimal aqui. Eu simplesmente pegaria, colaria lá e colocaria isso aqui, ó. O jogo da velha antes, tá? Começa com o jogo da velha, tem 6 caracteres, etc. Aí, beleza. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, não, até porque a gente vai ver isso depois. Bom, por hoje vai ser só isso mesmo, essa parte aqui. Vou deixar o exercício lá para vocês fazerem. Toda quarta-feira a gente tem a nossa monitoria para a gente poder tirar dúvidas, tá? Sobre os exercícios. Você quer perguntar alguma coisa? Acho que tá tranquilo, Não, acho professor. que tá de Viu ela ano passado? Beleza. Então, até daqui a pouco na aula de análise de projetos. E daqui a pouco eu coloco essa aula lá no YouTube e no Moodle e no... Não, é só nos dois mesmo, não tem outro lugar não. Eu notifico vocês no grupo e coloco os exercícios, tá bom? Abraço, pessoal. Vou pôr o arquivo no Moodle. Vou pôr isso aqui no Moodle também. Falou, professor. Tchau, tchau. Ô, professor, Obrigado. até a próxima aula.